Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciamos mais uma aula, 27ª aula do nosso curso, na qual trataremos desse desdobramento do sacramento da Eucaristia. Hoje o tema da nossa aula será sobre a missa, a Santa Missa. Antes de começarmos, gostaria de convidar você que está nos assistindo que possa já de antemão curtir essa aula, esse vídeo, compartilhar com seus amigos, para que com isso o nosso apostolado possa chegar ao maior número de pessoas, favorecendo que elas conheçam cada vez com maior profundidade e clareza a fé que professamos e que esse conhecimento possa reverberar como uma maior profundidade no amor por Deus Nosso Senhor e pela sua Igreja. Conto com a ajuda de vocês. E agora, sem mais delongas, vamos voltar as nossas atenções para a Santa Missa. Seria, inicialmente, importante recordar um grande erro pensar que a missa não passa de um instrumento necessário para podermos receber a comunhão, por exemplo. A missa é mais, e é muito mais do que isso. É verdade que é na missa que o pão se transforma no corpo de Cristo, o vinho se transforma no sangue de Cristo, mas deveríamos vê-la como um grande todo, do qual a nossa união com Jesus na comunhão é uma parte maravilhosa. Bem, se a missa não é simplesmente a cerimônia preparatória da comunhão, afinal de contas, o que é a missa? Antes de mais nada, ela é um memorial de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer isto em minha memória, disse Jesus ao instituir a Eucaristia, ao ordenar os seus sacerdotes, os seus apóstolos. É inerente ao coração humano o desejo de conservar viva a lembrança das pessoas a quem se amou ou se admirou. Quer se trate de um retrato desbotado dos pais falecidos que nós guardamos, ou de um monumento a um herói nacional, por exemplo. O mundo está permeado por grandes memoriais. Nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto nos ama e que tanto deseja o nosso amor, deixou-nos um memorial de si mesmo, como só Deus o podia conceber. Não é um quadro, não é um monumento, não é uma estátua, mas é a presença viva dele mesmo, que vem diariamente a nós através da Santa Missa. Na missa, nós temos o próprio corpo e o próprio sangue de Jesus que foi imolado na cruz. Nela, Jesus continua, através do tempo, o oferecimento de si mesmo no Calvário, aplicando à nossa alma os méritos que ganhou no Gólgota. Não é apenas a sua morte que nós recordamos na missa, mas também a sua ressurreição, pela qual Jesus nos arrebatou das garras da morte, de uma vez para sempre. E também a sua ascensão aos céus, a glória para a qual nos predestinou e que partilhará conosco, se nós o quisermos, é claro. Além de ser recordação de nosso Senhor Jesus Cristo, a missa é um banquete sagrado. À sua mesa, Jesus alimenta-nos com o seu próprio corpo, seu próprio sangue. A comunidade cristã reunia-se na casa de alguns de seus membros nos primórdios do cristianismo, pois naturalmente ainda não havia templos. Cada um trazia a sua própria comida e bebida de acordo com as suas posses. Uns muita, outros pouca ou nenhuma.
A comida era repartida entre todos como manifestação de amor mútuo. No fim da ceia, quem presidia, isto é, o bispo, celebrava a Eucaristia, segundo o exemplo de Cristo. Essa ceia que antecedia a Eucaristia era chamada de ágape, o ágape cristão. Em seguida a esse ágape era celebrada a Eucaristia. Mas começaram a introduzir-se abusos nesse costume do ágape. Alguns cristãos ricos começaram a comer a sua própria comida, sem reparti-la com os mais pobres. E alguns chegaram a beber em excesso. Por causa desses abusos, São Paulo repreende os coríntios na primeira carta que lhes dirige. Podemos ler isso no capítulo 11, versículos 20 a 22, em que São Paulo nos diz: E quando vos reunis, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um se antecipa a tomar a sua própria refeição. E enquanto uns passam fome, outros estão ébrios. Porventura, não tendes casa para comer e beber? Ou em tão pouco tendes a igreja de Deus, e assim envergonhais os necessitados? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não. Nisto não vos louvo. Então, por causa destes abusos, a fração do pão cedo se desligou da ceia chamada ágape, passando a celebrar-se de manhã, enquanto o ágape se tomava ao anoitecer. Já na metade do século II, ficou fixado o costume de comungar em jejum, e 200 anos depois, o costume do ágape tinha cessado praticamente por completo. No entanto, a lição que o ágape nos dá, a necessidade de praticar a caridade como preparação contínua para a comunhão, jamais deve ser esquecida. A missa é mais que um memorial e mais do que um banquete. É, sobretudo, um sacrifício. Com o transcorrer dos séculos, a palavra sacrifício perdeu grande parte do seu significado exato e passou a indicar antes algo doloroso e, por isso, desagradável. A renúncia a alguma coisa que gostaríamos tanto de fazer ou de ter, por exemplo. Originalmente, no entanto, a palavra sacrifício tinha um só significado. Aplicava-se à ação pela qual se oferece a Deus um dom. E esse é ainda hoje o seu sentido estrito e mais apropriado. Deriva de duas palavras latinas, sacrum, ou seja, sagrado, e facere, fazer. Fazia-se sagrada uma coisa, subtraindo-a à posse e ao uso humano, e oferecendo-a a Deus por um ato simbólico de doação. Era precisamente esse o significado próprio do termo sacrifício, sacrum facere. Ao tirar, eu fazia uma coisa sagrada, ao privar-me dela e oferecê-la a Deus. Os primeiros sacrifícios de que se tem notícia são os que ofereciam os filhos de Adão, Caim e Abel. Em toda a história, não se encontram povos ou tribos que não tenham oferecido sacrifício. Às vezes, povos sumidos na ignorância de Deus renderam culto a muitos deuses falsos. Entre os povos que adoraram o Deus verdadeiro, distinguimos 3 períodos históricos. No primeiro, que vai de Adão a Moisés, podemos chamar de época patriarcal. O povo de Deus tendia a viver em tribos, unidas por laços de sangue e governadas por um patriarca, que era o progenitor mais velho, ainda vivo, de quem descendiam os membros da tribo. Noé, por exemplo, foi um patriarca, como também o foi Abraão. O patriarca era também o sacerdote da família ou da tribo e presidia a oferenda dos sacrifícios a Deus.
Quando Deus suscitou Moisés para conduzir o seu povo do Egito até a Terra Prometida, introduziu algumas mudanças. Especificou detalhadamente que sacrifícios lhe deviam ser oferecidos daí por diante e, ao mesmo tempo, constituiu um sacerdócio oficial e hereditário. A partir desse momento, seria Arão, o irmão de Moisés, e seus descendentes varões, quem ofereceria os sacrifícios por toda a nação judaica. E assim continuaria a ser até que se iniciasse, com a vinda de Cristo, o período final da história religiosa. Este período que vai de Moisés até o advento do Messias chama-se Idade Mosaica. Com a vinda de Cristo, começou uma nova era, esse terceiro período, a Era Cristã, em que vivemos nós. Tudo o que antes dela aconteceu era uma preparação para essa etapa final do plano divino para a salvação dos homens. Dito isso, nos faz voltar agora a nossa atenção para as razões pelas quais se afirma que a missa é um sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios anteriores à missa, eles tinham um grande defeito. Qual era? Para Deus, os dons oferecidos não tinham em si valor nenhum. Simplesmente devolviam a Deus as coisas que, para começar, ele mesmo criara. Touros, ovelhas, pão, vinho. Mesmo todo o ouro que é guardado nos bancos do mundo, em si, não teria nenhum valor para Deus. O Senhor se comprazia nas oferendas porque se dignava fazê-lo. Aceitava graciosamente os nossos insignificantes dons, por serem expressão do amor dos homens. Mas no sacrifício da missa acontece algo profundamente diferente. Irrompe um elemento novo, maravilhoso. Pela primeira vez e todos os dias, a humanidade pode já oferecer a Deus um sacrifício digno dele mesmo, um sacrifício à altura dele, o dom do seu próprio Filho, que tem um valor infinito, digno de um Deus infinito. Aqui temos um dom que Deus não só se digna aceitar, mas, nos atrevemos a dizer, precisa aceitar, tem que aceitar. Um dom que Deus não pode recusar, um dom precioso aos seus olhos, porque é um dom de Deus a Deus. O Filho, como bem sabemos, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, é Deus. Ou seja, é Deus que se oferece a si mesmo. Esse é ininterruptamente, incessantemente, através do sacrifício da missa. A missa é as três coisas que dizíamos há pouco: memorial, banquete e sacrifício. Mas, acima de tudo, é sacrifício. É o sacrifício que durará enquanto o tempo durar. Mas o que constitui o sacrifício? Sabemos que, no seu sentido original, o sacrifício é um dom feito a Deus. Sacrum facere. No entanto, nem todos os dons oferecidos a Deus são sacrifícios. Por exemplo, R$100 com que contribuímos para as despesas da paróquia, ou um par de calças usadas que damos aos vicentinos para que façam caridade, por exemplo, com os mais pobres. Ainda que ambos sejam dons oferecidos a Deus, se a nossa intenção é reta, é claro, se a gente não quer apenas esvaziar o armário ao nos desfazermos dos bens, das roupas que nós temos usadas, e ter, por isso, uma desculpa para comprar coisas novas sempre. Se fazemos com reta intenção, são sempre dons oferecidos a Deus e não constituem um sacrifício no sentido estrito da palavra. Num autêntico sacrifício, a oferenda é subtraída ao uso humano
e de alguma maneira poderíamos usar essa expressão destruída para significar que é um dom que se faz a Deus. Nos sacrifícios pré-cristãos se ofereciam um animal. Este era morto sobre o altar e frequentemente consumido pelo fogo. Se oferecia um vinho, que era derramado no chão diante do altar. Esta destruição do dom, daquilo que era oferecido, é essencial à ideia do sacrifício. Há um nome especial para o dom que se oferece a Deus em sacrifício. Esse nome é vítima. A palavra é outra das quais que tiveram alterado o seu significado, o seu sentido ao longo da história. Hoje em dia falamos de vítima de um acidente, vítima de um roubo, mas originalmente a palavra latina vítima significava especificamente o dom que se oferecia a Deus em sacrifício. E o mesmo sentido que vítima tem também a palavra hóstia. A palavra hóstia equivale em sentido, significado, à palavra vítima. Outro ponto a sublinhar é que o sacrifício não é um ato de piedade individual. Isso significa que quem oferece um sacrifício não o faz em nome próprio, como indivíduo particular. Oferece-o em nome do grupo que representa, do qual ele é o porta-voz. Nos tempos pré-cristãos, o patriarca oferecia o sacrifício em nome de sua tribo ou família, o rei em nome dos seus súditos, os filhos de Arão em nome dos israelitas. E isto revela-nos o último requisito de um sacrifício genuíno. Deve haver um sacerdote. Além da vítima, deve haver alguém que ofereça essa vítima. Quem oferece um sacrifício deve ter o direito de representar o grupo em cujo nome faz a oferenda. Não é algo motu próprio, seja patriarca sacerdote, rei sacerdote ou aromita sacerdote. Deve ter o direito de se dirigir a Deus em nome do povo de Deus. Passo a passo, ao longo dessas breves definições que visitamos há pouco, nós construímos a definição de sacrifício e agora nós podemos descrevê-lo como a oferenda de um dom, chamado vítima, que um grupo faz a Deus, e a destruição dessa vítima para indicar que é um dom feito a Deus, realizado por alguém, a quem chamamos de sacerdote, que tem o direito de representar esse grupo. Devemos ter ideias claras sobre a razão pela qual chamamos a missa o santo sacrifício. Tem todos os elementos essenciais de um verdadeiro sacrifício. O primeiro e o principal é que há a oferenda de um dom infinitamente precioso, da vítima infinitamente perfeita, o próprio Filho de Deus. Há o grupo pelo qual é oferecido todos os cristãos batizados em união com o vigário de Cristo na terra, o Papa. Há também aquele que oferece o sacrifício por aquele grupo, o sacerdote. Por meio do sacramento da ordem, recebeu de Deus não só o mandato, mas também o poder necessário para oferecer a Deus este dom sublime, o poder de mudar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. O sacerdote humano, no entanto, não passa de uma figura secundária. É o próprio Jesus quem representa realmente o povo de Deus. Um povo que ele comprou com seu sangue. É o próprio Cristo, sacerdote real em cada missa. É Cristo sacerdote quem oferece Cristo vítima a Deus Pai por todos nós. Talvez essa seja uma definição que deva ficar clara em nossa mente. É Cristo sacerdote que oferece Cristo vítima a Deus Pai por nós. Cada missa não é um novo sacrifício em que Jesus morre outra vez,
mas a continuação e prolongamento. Por isso, costumo sempre usar esse exemplo, fazer essa pergunta, quando dirijo uma catequese sobre a missa para as crianças. A pergunta é: quantas missas aconteceram, foram celebradas desde Jesus até hoje? As respostas são aquelas cifras inimagináveis. Centenas de milhões de missas, milhares de missas, bilhões de missas, e assim sucessivamente. E a resposta a essa pergunta é bem mais simples. A resposta a essa pergunta é uma missa. Por quê? Exatamente por isso que acabamos de dizer agora. Cada missa não é um novo sacrifício, mas um prolongamento no tempo, uma continuação do único, verdadeiro e irrepetível sacrifício de Cristo na cruz. Usando uma expressão moderna, poderíamos dizer que Jesus nos reativa o sacrifício do Calvário. A morte de Jesus é muito mais que um fato histórico, é um sacrifício eterno. Não há ontem para Deus. E isso é importante que tenhamos em mente. Não é uma verdade fácil de captar, mas é a verdade. Na missa, o tempo e a distância são aniquilados no sentido místico. E você e eu nos encontramos ao pé da cruz, a qual o Filho de Deus se oferece em reparação pelos nossos pecados. Na missa, Jesus Cristo, sacerdote, vítima perfeita e dom infinitamente precioso, se oferece a si próprio, a Deus, por nós. Mas por quê? Com que finalidade ele faz isso? E nós podemos dizer que há 4 fins para a Santa Missa, um fim quádruplo. E esses 4 objetivos têm um firme enraizamento na relação que existe entre Deus e nós. Em resumo, o primeiro deles é adorar a Deus. Adorar a Deus é o primeiro dos deveres do homem, o elemento mais essencial da oração, o fim primordial de todo sacrifício. Em consequência, a adoração é o fim primordial da missa. Depois da adoração, o segundo dos nossos deveres para com Deus é a gratidão. Dar graças é, pois, o segundo elemento essencial de toda a oração e sacrifícios verdadeiros. É o segundo fim da missa, por isso. Além de adorar e dar graças, nossa relação com Deus nos impõe um outro dever: o de pedir a Deus as graças que nós e os demais homens necessitamos para alcançar o céu. Assim, nós percebemos que a petição é o terceiro fim pelo qual se oferece a missa. E é o próprio Jesus quem nela intercede conosco e por nós. Além de adorar, dar graças, pedir, devemos a Deus a reparação pelos nossos pecados. Nenhum de nós pode oferecer uma satisfação adequada pelo pecado. Só Jesus podia e na cruz o fez. E na missa continua todos os dias a fazê-lo, tirando-a daquele depósito inesgotável. É precisamente pela infinita satisfação pelo pecado que Jesus ofereceu na cruz que os nossos atos de reparação, oferecidos em união com os de Cristo, ganham valor aos olhos de Deus. Este é o quarto dos fins pelos quais se oferece a missa: reparação a Deus pelos pecados dos homens. Agora, adorar a Deus, dar graças a Deus, pedir a sua graça e reparar o pecado. Ao assistirmos à missa, esses 4 fins devem ter preferência em nossas intenções quando oferecemos o santo sacrifício. O fim primordial da missa, dizíamos há pouco, é dar honra e glória a Deus, adorar a Deus.
No entanto, os efeitos da missa não se detêm aí. Oferecendo a sua infinita homenagem a Deus, Jesus também alcança grandes graças para nós. As graças que Deus, pelos méritos do seu Filho, nos concede na missa chamam-se frutos da missa. Os teólogos distinguem 3 espécies de frutos da missa. O primeiro é o fruto geral. Em consonância com a intenção de Nosso Senhor Jesus Cristo e da sua Igreja, o sacerdote oferece em cada missa o santo sacrifício pelos presentes, pela Igreja, pelo Papa, pelo bispo, pela bispo de sua diocese, por todos os fiéis cristãos, vivos e defuntos, e pela salvação de todos os homens. As graças que resultam dessa intenção são as que poderíamos chamar de graças comuns da missa. O grau em que cada alma as recebe, né, dependerá, em grande parte, da união com que participa da missa e das suas próprias disposições interiores. O altar irradia essas graças comuns como ondas que abrangerão o mundo inteiro, mas elas encontram melhor acolhida nos corações melhores dispostos. Essas graças crescem especialmente nas pessoas unidas em espírito e todas as missas que se oferecem em toda parte. Aí está uma intenção que deveríamos fazer nossa todos os dias na oração da manhã. Em algum lugar, em qualquer momento das 24 horas do dia, está se celebrando uma missa. Deveríamos ter o desejo de participar de cada uma delas. E assim receberíamos ou participaríamos, quanto maior for esse desejo, quanto maior for essa união, maior seria a nossa participação dos frutos dessas missas. É evidente que a aplicação do fruto geral da missa não depende inteiramente das disposições daqueles por quem é oferecida. Se assim o fosse, a missa não produziria efeitos nos pecadores ou descrentes por quem se oferece. Além do fruto geral da missa, temos o fruto especial, que se aplica à pessoa ou pessoas, vivas ou mortas, por quem a missa é oferecida pelo celebrante. Quando damos uma espórtula para que se celebre uma missa, esse fruto especial aplica-se às pessoas por quem se oferece a intenção da missa, isto é, a nós ou a terceiros. Todos, sem dúvida, sabemos que o antigo costume de dar uma espórtula ao solicitar uma missa tem a sua origem nas palavras de São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 13, que dizem que aquele que serve o altar deve participar do altar. Não se deve perguntar nunca quanto custa uma missa. A missa tem valor infinito e não pode se fixar a ela um preço. Não se trata disso. A espórtula não é um preço que pagamos, é uma oferenda que fazemos. E quando o sacerdote aceita recebê-la, é obrigado em consciência, sob pena de pecado mortal, a procurar que essa missa seja oferecida de acordo com as intenções do doador. O costume de dar uma espórtula é, no fundo, uma grande vantagem para os fiéis. Poderia um sacerdote prometer dizer uma missa por alguém e depois esquecer esquecer aquilo que foi prometido, esquecer a sua promessa, ou mudar de opinião. Uma vez que aceitou a espórtula, não se permitirá esquecê-la ou mudar de opinião. Fica obrigado a fazê-la. Este fruto especial da missa é simultaneamente, como dizem os teólogos, impetratório e propiciatório. Impetratório, de impetrare, que significa pedir ou alcançar, significa simplesmente o poder de conseguir de Deus as graças e os benefícios que pedimos. Propiciatório significa o poder de propiciar, de reparar pelos pecados. Como sabemos, as almas do purgatório têm uma só necessidade:
a de serem libertas do castigo temporal devido pelos seus pecados. Compreende-se, pois, que o fruto especial da missa seja inteiramente propiciatório quando é oferecida pelos mortos. Não temos maneira de saber quando termina o purgatório para uma certa alma. Por conseguinte, é uma ideia boa ter uma intenção secundária ao oferecermos uma missa por um defunto. Senhor, se esta alma já está no céu, rogo-te que apliques o fruto desta missa a esta ou àquela intenção. Além dos frutos geral e especial da missa, há um terceiro: as graças que resultam da participação pessoal do sacerdote celebrante e que contribuirão para a sua própria santificação e reparação dos seus pecados. Este fruto é chamado fruto pessoal da missa. Uma missa que se oferece por uma pessoa falecida não tem que ser necessariamente a missa dos fiéis defuntos. Normalmente, a missa ezequial de corpo presente, de sétimo dia, será de Réquiem. E se o calendário litúrgico permite, a missa de 30º dia e as missas de aniversário também serão de defuntos. No entanto, há muitos dias de festa no calendário da Igreja que não permitem que se digam missas de defuntos. Mas isto não deve criar problemas àqueles que as solicitam. O fruto especial da missa se aplicará igualmente à pessoa falecida, quer seja missa de defunto ou a própria do dia litúrgico. Isso é só para que a gente tenha essa tranquilidade de consciência de perceber que os frutos especiais da missa, por quem se aplica aquela missa, independe do formulário que a gente usa na missa. Traduzindo de uma maneira mais acessível para todos, independente se seja uma missa própria para os fiéis defuntos, com as leituras próprias, com as orações próprias, com a cor roxa, né, ou preta própria, ou que coincida aquela missa no tempo festivo em que não se possa celebrar a missa do fiel defunto, mas que se coloque ele nas intenções. Isto dá pé para uma outra questão que podemos comentar de passagem. O costume de oferecer missas em honra de Nossa Mãe Santa Maria dos Anjos. É uma prática que remonta aos primeiros tempos da Igreja, quando se ofereciam missas pelos mártires, nos aniversários da sua morte. Sabemos perfeitamente que não se pode oferecer a missa a um santo. Só a Deus pode ser oferecida. Mas é grato a Deus que honremos os seus amigos, os santos, comemorando-os especialmente no dia de sua festa. O princípio é o mesmo de qualquer devoção aos santos: dar glória a Deus, honrando as obras mestras de sua graça, que são os seus santos. Quando oferecemos a missa em honra de um santo, pedimos a esse santo que se una a nós para dar glória a Deus, e pedimos a Deus que nos conceda as graças que solicitamos por intercessão daquele santo. Não é, como é óbvio para nós católicos, aquele santo que vai nos dar a graça, mas aquele santo vai interceder a Deus por nós, pois ele, enquanto essa obra mestra da criação divina, aquele que em sua vida amou tanto a Cristo, esteve tão próximo de Cristo, que encontra-se, depois de sua morte, muito unido àquele a quem amou durante a vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, pedimos aos santos que intercedam por nós, a Deus, nosso Senhor, a fim de alcançarmos as graças que precisamos. O sacrifício eucarístico que Jesus instituiu na noite da Quinta-feira Santa é uma pedra preciosa que ele ofereceu à sua igreja. Era uma joia perfeita, sem impureza nenhuma, mas como toda joia, necessitava de um gaste apropriado para que a sua grandeza e formosura ressaltassem aos olhos de todos, como as joias que se colocam nos anéis. Os anéis
são justamente esses engastes que vão ajudando a dar maior visibilidade à joia, à beleza da joia que nele está engastado, por exemplo, mas não só os anéis, como os colares, etc. Tudo isso para favorecer a contemplação, favorecer esse florescer da beleza da joia. Assim sendo, não é de se surpreender, pois que a Igreja, ao longo dos séculos, tenha modelado e embelezado o engaste que é o cerimonial da missa que hoje conhecemos. Eis que a descrição da última ceia, segundo Mateus, por exemplo, nos diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu, dando-o aos seus discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-o, dizendo: bebei dele todos vós, que este é o meu sangue da aliança, que será derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Temos já o santo sacrifício em essência, em básica simplicidade, a consagração e a comunhão. Vemos que Jesus deu graças. As palavras da sua ação de graças não foram recolhidas pelos evangelistas, mas está bem refletida, por exemplo, na oração eucarística das missas de hoje, especialmente no prefácio com que se inicia a oração eucarística. Sabemos também, pelo Evangelho de São João, que Jesus colocou antes da última ceia a lavagem dos pés dos seus apóstolos, um rito simbólico de purificação, cujo eco encontramos no ato penitencial da missa, por exemplo. É também São João quem nos transmite as belíssimas palavras de Jesus aos seus apóstolos na última ceia, de que é reflexo o sermão que integra a missa na liturgia atual, especialmente nas missas dominicais. Continuando, as primeiras comunidades cristãs, quando se reuniam para a fração do pão, para a missa, seguiam muito de perto o singelo cerimonial da última ceia. Mas os primeiros cristãos eram judeus. E, a princípio, não perceberam como devia ser completa a ruptura com a antiga religião do Antigo Testamento, abolida por Deus. Continuavam a assistir e a participar das cerimônias na sinagoga e reuniam-se privadamente em grupos pequenos para a missa, para a fração do pão. Quando foram expulsos das sinagogas por seus irmãos judeus, os cristãos começaram a antepor à fração do pão umas orações mais moldadas, segundo as cerimônias da sinagoga. Essas cerimônias consistiam basicamente em duas leituras, do livro de Moisés e outra tomada dos demais profetas, seguidas de um sermão e tudo entremeado de diferentes orações. Ao adotarem o modelo das sinagogas, os cristãos o batizaram. Começaram a usar leituras do Novo Testamento, juntamente com outras do Antigo. E assim se originou a primeira parte da nossa missa de hoje, a liturgia da palavra, que tem as leituras do Antigo e Novo Testamento, Evangelho, homilia e outras orações, as preces. Na realidade, tratava-se de uma preparação para a missa propriamente dita, que se chamava Liturgia da Palavra, que se chama hoje Liturgia da Palavra, e outrora era designada com o nome de Missa dos Catecúmenos. E porque, nos primeiros tempos da Igreja, era essa a única parte que podiam assistir os possíveis conversos, enquanto não fossem batizados. Não se deixavam assistir a missa inteira, pois para tal era necessário estar preparado, era necessário ser batizado. A elaboração das cerimônias da missa desenvolveu-se muito rapidamente. O esquema da missa de hoje, que hoje oferecemos, ficou praticamente estabelecido no ano 150. Um escritor cristão daquele tempo, São Justino Marte, descreve-nos assim a missa que então se oferecia.
abre aspas. Num dia cujo nome se toma do sol, os que moram na cidade e os do campo se reúnem e então, quando há tempo, leem-se as memórias dos apóstolos, quer dizer, os evangelhos, e os escritos dos profetas. Terminadas as leituras, o presidente, quer dizer, o sacerdote, dirige-nos um discurso, que quer dizer uma homilia, em que nos pede encarecidamente que pratiquemos as belas lições que acabamos de ouvir. Então, leva-se pão e um cálice com água e vinho ao presidente dos irmãos, que os recebe e oferece louvores ao Pai de todos, em nome do Filho e do Espírito Santo. E depois prossegue com certa detenção, recitando uma prece de ação de graças, a que nós chamamos hoje de oração eucarística. Porque ele nos fez dignos de participar desses dons. Quando termina as orações e a ação de graças, todo o povo presente responde amém. Esse grande amém que nós respondemos depois do por Cristo, com Cristo e em Cristo na missa, logo antes do Pai Nosso. Depois da ação de graças do presidente e da resposta do povo, os diáconos, como se chamam entre nós, distribuem o pão e o vinho entre os que pronunciaram a ação de graças, e não os tomamos como alimentos e bebidas comuns, do mesmo modo como nos foi ensinado que, pela palavra de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor se encarnou, assim também estes alimentos, para os que tenham pronunciado as palavras de petição e ação de graças, são a verdadeira carne e sangue daquele que se fez homem e que entra na nossa carne e sangue para o recebermos. Aqui nos fala São Justino Mártir, na sua obra chamada Primeira Apologia. Vemos aqui a missa já muito perto da sua forma atual. No ano 150, a estrutura fundamental da missa estava já estabelecida, como percebemos há pouco. No entanto, as orações nela contidas continuaram a desenvolver-se durante mais 4 séculos e meio. Nos tempos do Papa São Gregório Magno, que morreu no ano 604, o desenvolvimento da missa tinha chegado a um esquema muito parecido ao atual. Nos tempos de São Justino, havia 2 leituras, uma do Velho Testamento e outra dos Evangelhos, e a homilia. Nos de São Gregório, o introito, ou canto de entrada, o Kyrie, ou Senhor, tem de piedade de nós, o Glória e a oração, chamada coleta, aquele primeiro oremos que nós dizemos na missa, que é sucedido por um breve instante de silêncio, e que exatamente recebe esse nome, coleta, porque nesse breve instante de silêncio se reúne, se coleta as intenções de todos aqueles que estão ali participando da Santa Missa para oferecê-las a Deus. Se incluíam nessa parte junto com as leituras e o sermão. Já desde sua origem, o introito foi um hino processional, que consistia num salmo escolhido para expressar o espírito da missa do dia, gozosa, penitente ou triunfante. No começo era um salmo completo, mas no século VIII, essas procissões solenes de entrada caíram um pouco em desuso e o introito tornou-se cada vez mais curto. A procissão do introito é uma das 4 de que constava a missa já em tempos remotos. As outras 3 eram procissões do Evangelho, que atravessava a igreja até o gradus, ou degrau, em que o diácono cantava o Evangelho. A terceira, a procissão do ofertório, em que alguns membros da comunidade dos fiéis traziam ao altar as oferendas de pão e vinho e outros dons. E a procissão da comunhão, em que os presentes se aproximavam em filas ordenadas para receber a comunhão. Em cada uma dessas procissões, o coro e o povo cantavam um salmo apropriado. Felizmente, 3 dessas procissões, a do introito, do ofertório e da comunhão,
foram restauradas pela reforma litúrgica realizada pelo Concílio Vaticano II. Depois do introito vem o Kyrie eleison. Esta súplica à misericórdia divina, que antes se dizia em língua grega, vem dos dias, antes do século IV, em que o grego era a língua litúrgica de Roma. O Kyrie é um vestígio de um antiquíssimo costume romano. O povo congregava-se numa igreja, a Igreja da Assembleia, onde se reunia com um papa ou outro bispo e seu séquito. De lá iam todos em procissão para a igreja chamada estacional, para a celebração da missa. Durante essa procissão, todos juntos entoavam uma ladainha de aclamações a Deus. Quando essas procissões caíram em desuso, por volta do século VI, conservou-se a versão abreviada como parte da missa. O Senhor tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós, que se mantém na missa atual. Não sabemos exatamente quando é que o Glória veio a fazer parte da missa. Sabemos que sua origem era cantada apenas na missa da noite do Natal e, no século VI, na missa dos domingos e em certas festas, mas unicamente pelo Papa. Aos sacerdotes comuns era permitido o canto do Glória só na missa da Páscoa. Estas restrições só foram levantadas no século XII, quando o Glória passou a fazer parte das missas de caráter gozoso, essas missas mais solenes. A oração que o sacerdote recita na missa logo após o Glória chama-se coleta, ou simplesmente oração. O nome coleta originou-se no fato de que, na época das missas estacionais, esta oração era recitada pelo Papa ou por um bispo na igreja da Assembleia ou reunião, antes de a procissão partir para a igreja estacional. Quando estas procissões cessaram, a coleta passou a fazer parte integrante da missa. Para terminar a história desta primeira parte da missa, resta apenas explicar como surgiram o credo e a oração dos fiéis. O credo, embora fosse recitado algumas vezes durante a missa, durante os primeiros séculos, somente foi estabelecido como parte oficial da liturgia da missa em 1014 pelo Papa Bento VIII. Depois de ouvir a palavra de Deus nas leituras, o Evangelho e o Sermão, vemos como é próprio fazer uma declaração de fé, recitando o credo, antes de proceder à sagrada ação da missa. A oração dos fiéis, tradicional nas liturgias dos primeiros séculos, consistia numa enumeração das intenções pelas quais se oferecia o santo sacrifício, cuja parte essencial começava a seguir. Foi suprimida na época de São Gregório Magno, provavelmente por terem sido incorporadas ao cânon orações de intercessão que cumpriam a mesma finalidade, ou seja, o cânon é a oração eucarística, tá? Oração eucarística primeira, que nós assim o chamamos. Recentemente, o Concílio Vaticano II quis restaurá-la na oração dos fiéis, exercendo a sua função sacerdotal, o povo suplica por todos os homens. Reza-se pela Santa Igreja, pelos governantes, pelos que padecem necessidades e por todos os homens e pela salvação de todo o mundo. Assim nos diz a Instrução Geral ao Missal Romano, no número 45. Agora passemos para a liturgia eucarística, essa parte essencial da missa. A liturgia da palavra é a primeira das duas grandes partes da missa, que nos prepara com leituras, orações, instruções para a grande ação da missa. Nos ritos, no ato penitencial, no Kyrie, no Glória e na oração inicial da missa, nós nos dirigimos a Deus. Nas leituras e nas homilias, Deus se dirige a nós com palavras de instrução e admoestação. Na igreja primitiva, chegando este momento, os catecúmenos se retiravam
e penitentes públicos deveriam abandonar a Assembleia. Só os batizados que não estivessem sobre interdito permaneceriam para a Eucaristia, a ação de graças, a missa. Foi por essa razão que esta parte da missa passou a chamar-se a Missa dos Fiéis, hoje designada pelo nome de Liturgia Eucarística. A liturgia eucarística tem 3 partes. A primeira costuma chamar-se de ofertório. Começa com a apresentação das ofertas, acompanhada às vezes de um canto, e acaba com a oração sobre as oferendas. Em seguida, vem a oração eucarística, coração e centro da missa, que começa com um prefácio e termina com aquilo que chamamos de doxologia final, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Finalmente, temos a comunhão, que começa com o Pai Nosso e termina com a bênção e despedidas finais. O significado de cada uma dessas 3 partes é este. No ofertório, apresentamos as nossas oferendas, o nosso amor, o nosso ser, que são ali representados pela oferta do pão e do vinho. Unimos-nos a Cristo, que está prestes a oferecer-se como oferenda perfeita à Santíssima Trindade. Na oração eucarística, Jesus consagra a nossa oferenda e nos leva consigo, dom infinitamente perfeito, até Deus. Na comunhão da missa, tendo aceito a nossa oferenda e depois de transformá-la na pessoa infinitamente preciosa de seu Filho, Deus nos devolve esse dom. No ofertório, unimos-nos a Jesus em espírito. Na comunhão, unimos-nos a Ele realmente, a fim de crescermos e vivermos para a vida eterna. Podemos representar a missa como um triângulo. Por um lado, subimos com Cristo até Deus. No vértice do triângulo está, como poderíamos dizer, a consagração da missa, a aceitação de Deus e a transformação. Pelo outro lado, Deus desce até nós em Cristo. Seria preciso um livro extenso para que a gente descrevesse em detalhes o desenvolvimento histórico da liturgia eucarística. Aqui vamos mencionar apenas alguns pontos relevantes, para, quem sabe, talvez aguçar a curiosidade de vocês sobre esse tema tão importante, que é a Santa Missa, e possam se aprofundar cada vez mais nesse assunto tão interessante e que pode nos ajudar a vivenciar melhor a missa que celebramos. Na igreja primitiva, o ofertório era mais uma ação do povo que uma série de orações recitadas pelo sacerdote. Depois da missa dos catecúmenos, os fiéis aproximavam-se do presbitério em procissão, trazendo as suas oferendas. Traziam pão e vinho, dos quais uma parte seria utilizada para confeccionar a Eucaristia, mas também traziam outras dádivas: frutas, mel, azeite, queijo, leite. Estas últimas eram para o corpo místico de Cristo, para ajudar os mais pobres e para manter o clero. Fosse qual fosse a oferenda, seu simbolismo era o mesmo. Esses donativos representavam o doador, que se colocava a si mesmo na missa. Um diácono recebia as oferendas e colocava-as sobre uma mesa perto do altar, esvaziando as vasilhas de vinho num recipiente maior e dispondo os pães sobre um pano de linho. Durante a procissão do ofertório, a comunidade dos fiéis e o coro alternavam-se no canto de alguns salmos apropriados para isso. Terminada a oferenda, o diácono levava ao altar o pão e o vinho que iam ser necessários para o santo sacrifício, incluídos os que seriam devolvidos aos fiéis como dom de Deus sob a forma da Sagrada Comunhão. Depois de ter aceitado e disposto as oferendas sobre o altar, os que haviam manejado lavavam as mãos. Esta é a origem, por exemplo, do lavabo que o sacerdote faz hoje na missa. Então, o celebrante dizia uma oração sobre o pão e o vinho, destinados ao sacrifício.
a única oração do ofertório que era dita pelo sacerdote. Esta aparece na nossa missa atual com o nome de oração sobre as oferendas. Oração que se diz logo antes do prefácio. Aquela oração que o padre fala depois da invocação. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Depois da resposta do povo, o padre faz essa oração sobre as ofertas. O ofertório termina com a oração do sacerdote sobre as oferendas. E agora vamos entrar na parte mais solene do Santo Sacrifício, a oração eucarística, que se inicia com um hino de louvor chamado prefácio. Um hino que canta a glória do rei que está prestes a chegar e a subir ao seu trono da cruz. A palavra cânon, que também significa, expressa a oração eucarística, tradicional na igreja para designar essa oração eucarística, significa regra. Na língua grega, cânon era tanto régua de carpinteiro como regra de conduta. Esta parte central da missa chamou-se cânon porque ela é fixa em seus diversos formulários e imutável, no sentido de que o celebrante não pode acrescentar orações espontâneas ao cânon, nem retirar as orações que estão previstas no cânon. Nos primeiros tempos da igreja, não era bem assim. A Eucaristia ou ação de graças, que se chamavam de cânon, consistia em uma oração improvisada, na sua maior parte pelo sacerdote, em que se agradecia em detalhe a Deus os seus muitos benefícios e bondades, e alcançava o seu ponto culminante na descrição do maravilhoso dom da carne e do sangue de Cristo. Gradualmente, essas orações foram sendo adotadas de modo geral, e mais tarde tornou-se costume usar apenas uma delas, o cânon romano, a atual oração eucarística primeira, que desde o ano 600 até os nossos dias permaneceu substancialmente inalterada. Atualmente, o novo missal romano contém 4 orações eucarísticas previstas para todo o mundo. O sacerdote escolhe uma ou outra conforme as circunstâncias, restabelecendo assim o uso de algumas daquelas antigas formas. É interessante notar que os primeiros cristãos consideravam a oração eucarística inteira como a oração da consagração. Temos plena consciência de que o pão e o vinho se convertem no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no momento em que o sacerdote pronuncia as palavras: isto é o meu corpo e este é o cálice do meu sangue. Na primitiva cristandade, no entanto, os cristãos não tinham uma noção exata de que esse preciso momento era o momento. Para eles, toda esta parte da missa era uma ação única, a ação do sacrifício, e não tinham a mesma consciência que nós da diferença entre as suas partes. Por essa razão, a igreja terminava a ação e com a elevação da sagrada hóstia sob o cálice, exatamente antes do Pai Nosso, para que o povo pudesse adorá-los. Durante um milênio, esta foi a única elevação da missa. A elevação das espécies consagradas, imediatamente após a consagração, só se introduziu no século XI. A primitiva elevação ainda se conserva na missa ao dizer-se por Cristo, com Cristo e em Cristo. E conserva o seu posto relevante quando se eleva a patena e o cálice ante o povo, enquanto este diz a uma só voz o grande Amém. Como o Pai Nosso com o Pai Nosso começa aquilo que chamamos de rito da comunhão. A terceira das partes que compõe a liturgia eucarística. Com as outras, esta também se desenvolveu gradualmente através dos séculos.
Durante os primeiros 1000 anos de história cristã, o povo tinha plena compreensão de que cada missa é a nossa missa. Todos participavam da missa de maneira mais completa possível, o que supunha participar na vítima do sacrifício, recebendo a Deus, transformando o dom que lhe haviam oferecido, por outras palavras, indo comungar. Na Idade Média, este sentido de participação ativa parece ter diminuído e, em consequência, o povo se desleixou em receber a Sagrada Comunhão. E com isso, essa frequência na comunhão foi caindo rapidamente. Desde os tempos dos papas São Pio X e Pio XII, a Igreja empenhou-se sobremaneira em restaurar o conceito da comunhão como parte integrante do santo sacrifício, animando-nos a todos a estar em estado de graça, confessado ou confessando-nos, se for preciso, e com as devidas disposições, a fim de podermos comungar em todas as missas que assistirmos. Historicamente, o rito da comunhão era muito simples na sua origem. De fato, a primitiva igreja nem sequer via a comunhão como parte separada da missa. Simplesmente completava o sacrifício. Quando os primeiros cristãos se sentavam ou se reclinavam à mesa para o sacrifício eucarístico, o santo pão e o santo cálice eram passados de um para o outro. Quando o número de pessoas aumentou, fez-se necessário que os fiéis avançassem para a comunhão das mãos do celebrante ou do diácono que lhe assistia. Enquanto se aproximava em procissão da mesa situada perto do altar, o povo cantava uma antífona, um salmo adequado ao espírito do tempo litúrgico ou da festa. Atualmente, pode-se cantar durante a comunhão, não apenas salmos, mas também outros cânticos aprovados pela autoridade eclesiástica equivalente, que favorecem ou que favoreçam o recolhimento e a alegria convenientes a esta parte da missa. Quando não há canto, recita-se a antífona. O Pai Nosso, essa oração dominical que nos foi transmitida pelo próprio Senhor, apareceu pela primeira vez na missa por volta do ano 350. O Cordeiro de Deus foi acrescentado por volta do ano 700, a fim de preencher o tempo em que o celebrante demorava para fracionar as hóstias grandes em pedaços pequenos, para dar a comunhão aos seus fiéis. A oração depois da comunhão, que o sacerdote recita ou canta no final da missa, é uma antiga oração litúrgica. As demais orações, que aparecem entre o Pai Nosso e a bênção final, essas orações que nós as conhecemos bem, têm origem muito posterior. Algumas só começaram a tornar-se parte fixa da missa no século XVI. Tem uma especial significação a oração pela paz, que se lhe segue e que exprime a íntima fraternidade entre os que vão participar da mesa do Senhor. Até o século XVI, na Igreja Católica de Rito Latino, distribuía-se a Sagrada Comunhão aos fiéis sob duas espécies, pão e vinho. Na prática, ainda em uso, habitualmente na Igreja de Rito Oriental. No entanto, sabemos que Jesus está presente todo inteiro nas suas partes. Ou seja, há também Jesus, corpo, sangue, alma e divindade no pão. Há Jesus, corpo, sangue, alma, divindade no vinho. Então, para receber a Sagrada Comunhão, hoje, basta uma delas. Esta tem sido a prática geral da Igreja de Rito Latino, muito embora a recente legislação tenha restaurado a recepção sob ambas as formas em determinadas ocasiões especiais, como, por exemplo, missa de casamento, em que os noivos, a quem nós chamamos mais tecnicamente de nubentes, podem comungar sobre as duas espécies, se o desejarem. Mas por que vestir paramentos?
Não nos surpreende, pois, que esses acessórios externos humanos têm importância na vida religiosa e nos atos de culto. Se as insígnias dão solenidade às cerimônias, por exemplo, essas universitárias de colação de grau, nas quais se usa barrete, as bandeiras e os fardamentos nos desfiles militares, não haveria de ser diferente e de um modo ainda mais especial é que o modo de vestir fomente em nós o sentido de um respeito mais profundo a Deus durante o culto que nós lhe prestamos. Ninguém sabe melhor isso do que o próprio Deus, que assim nos criou. Por isso, no Antigo Testamento, Deus prescreve expressamente certas vestes que deveriam ser usadas pelo sacerdócio mosaico. Por isso, a Igreja de Deus, sob essa orientação, prescreveu no Novo Testamento vestes especiais para os sacerdotes, que devem usar no cumprimento dos seus deveres sagrados, em especial na celebração do Santo Sacrifício da Missa. Durante os primeiros 300, 400 anos da história cristã, os fiéis se reuniam para a celebração da Eucaristia. O sacerdote usava vestes comuns, uma espécie de toga romana. Quando, até fins do século IV, as tribos bárbaras do norte conquistaram o Império Romano, o estilo da roupa masculina começou a mudar, mas os sacerdotes continuaram a vestir a túnica comprida ao celebrarem a missa. Assim, o mais antigo dos paramentos da missa é a alva, que significa branco. Essa túnica que o sacerdote põe sobre a batina, o traje eclesiástico, que por sua vez desempenha um papel das vestes diárias do sacerdote, a alva ela simboliza a pureza de coração e com ela o sacerdote expressa a sua renúncia às coisas do mundo, exigida para se oferecer o Cordeiro de Deus. Em tempos antigos, a toga romana era cingida por um cordão ou cinto, que ainda continua a utilizar-se, se é necessário, e conserva o mesmo nome romano de então, o nome de cingolo. É feito de linho ou de lã e significa a castidade, o domínio dos desejos naturais, carnais. Ao longo do século VIII, torna-se costume que o sacerdote se dirigisse ao altar com a cabeça coberta com um capuz. Esse capuz foi se utilizando até se tornar um paramento que chamamos hoje de amito, que vem do latim amictus, que significa coberto. É um lenço branco de forma oblonqua ou retangular, com compridas fitas cosidas a dois de seus ângulos. Em algumas ordens religiosas, ainda se usa o amito em forma de capuz sobre a cabeça, mas para os demais sacerdotes é prescrito utilizá-lo por baixo da alva, quando esta não encobre completamente as vestes comuns que circundam o pescoço. A Igreja fez do amito um símbolo do capacete da salvação, de que nos fala São Paulo, que protege a cabeça contra os ataques de Satanás. A segunda peça importante vestida pelo sacerdote depois da alva ou túnica é a estola, uma longa faixa de cor que se coloca sobre os ombros e se deixa pender diante do peito. O uso da estola foi introduzido em meados do século IV e parece derivar de uma roupagem oficial que os juízes romanos vestiam no tribunal. A Igreja adotou-a como símbolo da autoridade sacerdotal. A roupagem, do princípio, foi evoluindo até adquirir a forma que tem hoje. Na sua liturgia, a Igreja compara a estola à roupa de imortalidade que recobre a alma cristã. Eventualmente, a própria estola pode fazer as vezes de casula. Assim, para o Brasil, a Santa Sé aprovou essa possibilidade, se o sacerdote assim o desejar.
de se substituir o conjunto alva e casula por uma túnica ampla, de cor neutra, com uma estola de cor do tempo ou da festa. O último paramento de que o sacerdote se reveste é esse que acabamos de falar, a casula. A casula é uma vestidura ampla, comumente com adornos, que pende dos ombros do sacerdote, pela frente e pelas costas. Do fato de envolver o sacerdote derivou o nome latino que ela possui, casula, que significa casa pequena. No simbolismo cristão, ela denota o jugo de Cristo, a responsabilidade do celebrante como cristão e como sacerdote. Há dois estilos de casula. A mais ampla, que pende dos braços aos lados, essa se chama gótica, e atualmente é menos usada, essa é a mais amplamente usada, né? E aquela que é menos usada atualmente, que é a recortada aos lados para deixar os braços mais livres, chamada de romana. A casula não é senão uma adaptação da capa que os homens vestiam nos primeiros séculos da história cristã. Mas, como vocês percebem, além dos paramentos, vocês podem perceber que há uma diferença de cor entre eles. Quais são essas cores, como se organizam e o que significam é o que vamos ver agora. Há 5 cores que dão variedade à liturgia. O branco, o vermelho, o verde, o roxo ou violeta e, eventualmente, o preto. Vocês podem também pensar naquelas 2 celebrações do ano, do domingo Gaudete e Letare, celebrações essas, terceiro domingo do Advento, quarto domingo da Páscoa, em que se há a possibilidade de usar o róseo, mas apenas nessas 2 celebrações específicas, que expressam um pouco essa transição do roxo para o branco, né? Que é essa mistura que forma essa cor, né? Ou seja, a gente está chegando na alegria do Natal, no caso do Advento, e estamos chegando, nos aproximando da alegria da Páscoa, no caso da Quaresma. Mas voltemos a essas cores às quais nos referimos há pouco. O branco é o símbolo de pureza e santidade, e também expressa o gozo, a alegria. É a cor das festas de Nosso Senhor, da Virgem Maria, dos santos que não são mártires. E utiliza-se também na Páscoa, como falávamos agora há pouco. O vermelho é a cor do fogo e do sangue. Significa o fogo ardente do amor. E por isso é a cor usada nas festas do Espírito Santo, que no dia de Pentecostes desceu sobre os apóstolos em forma de língua de fogo. É também a cor da festa dos mártires, por razões óbvias, homens e mulheres que derramaram seu sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do amor a Deus. Também emprega-se no domingo da Paixão, ou como nós popularmente conhecemos, domingo de Ramos, e no ofício da Sexta-feira Santa, quando se celebra a morte daquele que é, como dizia Santo Agostinho, a cabeça dos mártires. O verde é a cor que cobre a terra quando a natureza desperta do seu letargo invernal. É, por conseguinte, a cor da esperança e expressa a nossa confiança em alcançar a vida eterna. É a cor que se utiliza nos domingos ao longo do tempo comum, quando a missa não é de um santo ou tem alguma outra festa. A cor roxa evoca a preparação e a paciência, e por isso é usada nos domingos e dias de semana do Advento, da Quaresma, quando não se comemoram, naturalmente, outras festas. A cor roxa é ainda utilizada nas missas de defuntos, que podem ser celebradas também com a casula na cor preta. Aqui nós percorremos as cores litúrgicas, entendemos quando se usa e por que se usa, olhando para o que elas significam. Agora vamos, ainda que rapidamente, olhar para os principais vasos sagrados, objetos sagrados
na celebração da Santa Missa, especialmente o cálice e a patena. No cálice, o vinho é consagrado, transformando-se no sangue de Nosso Senhor, que é oferecido por nós. E na patena, que tem uma forma de uma pequena bandeja, o pão converte-se no corpo de Cristo. Normalmente a patena é aquela que acompanha o cálice, normalmente tem esse formato circular, que acompanha um pouco a estrutura do cálice, se dourado, dourada, se prateado, prateada, mas sobre a qual repousa a hóstia magna, e nela se converte, né, aquilo que falávamos, dessa mudança substancial do pão para o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Também recebe o nome de patena, aquele outro que mais se assemelha a uma bandeja, que acompanha na hora da distribuição da comunhão aqueles que estão distribuindo, o ministro que está distribuindo, a fim de que os fragmentos da Eucaristia não sejam dispersados no chão, não sejam violados. Então, também recebe o nome de patena. Por isso, esses vasos sagrados são sempre de material nobre, sólido e incorruptível. O normal é que sejam metálicos, e nesse caso, convém que recebam um revestimento e um banho de ouro no seu interior. Pode suprimir-se quando se utilizam outros metais nobres inoxidáveis. Outros vasos sagrados. O cibório, que, como seu próprio nome indica, ciborium, de latim, significa recipiente do pão. É aquele objeto no qual nós colocamos as hóstias, que serão ali distribuídas aos fiéis, que serão guardadas no sacrário, para depois ser levadas aos enfermos, aos doentes, e etc. Também, a respeito de sua confecção, vale as mesmas normas que valem para o cálice e a patena. Além dos vasos sagrados, são importantes outros objetos para a celebração da Eucaristia, como aqueles que nós chamamos de alfaias, né? São os tecidos, as toalhas, toalha corporal, sanguíneo, pala, todos eles ali de um pano branco. E, finalmente, as velas. As toalhas cobrem um altar. Deve haver pelo menos uma. O corporal é a peça quadrada, que normalmente ele vem junto, né, organizado no cálice, que se estende sobre a toalha do altar e no qual são colocados o cálice, os cibórios, a patena. O sanguíneo é um pano de linho fino que serve para enxugar o cálice no fim da missa. Ele normalmente vem debruçado sobre o cálice. A pala é um pequeno quadrado de pano rígido com o qual se pode cobrir o cálice durante a celebração para impedir que caia poeira ou qualquer impureza no sangue de Cristo. Sobre as velas que ardem no altar ou diante dele, basta dizer que se utilizam pelo menos 2. Em dias de festa, são 4 ou 6. Quando é uma missa pontifical, presidida, celebrada pelo bispo, pode-se usar 7. Também vemos no altar, ou junto dele, um crucifixo, que recorda constantemente ao sacerdote que está a oferecer o sacrifício do Calvário. Além disso, há livros que acompanham a celebração da missa. O primeiro deles é o livro do Missal, o livro que contém as orações, instruções da missa, aquilo que nós chamamos formulários da missa, e assim sucessivamente. Esse livro de altar chama-se Missal Romano, para distingui-lo dos outros utilizados pela Igreja Católica de rito orientais. Um outro livro, também usado pela Igreja, é aquele que recolhe as leituras que serão proclamadas nas missas, que recebem o nome de lecionários. Eles têm alguns volumes que são distribuídos de acordo com o tempo litúrgico, com o ano, e assim sucessivamente.
Enquanto em Roma as cerimônias da missa se desenvolviam segundo as linhas que são tão conhecidas por nós, as comunidades cristãs de Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla desenvolviam outras orações e cerimônias para a missa. E nós conhecemos essas outras cerimônias, essas outras orações, como os ritos orientais. Diversos bispos adaptaram uma ou outra dessas liturgias orientais à linguagem do seu povo, o que levou a uma diversidade ainda maior. Como resultado, temos os ritos bizantinos, sírio, caldeu, armênio, para mencionar apenas alguns. O que surpreende os católicos de rito latino é que alguns bispos de rito oriental tenham rompido a sua união com o bispo de Roma, o Papa. Isso deu origem às igrejas orientais separadas, quer dizer, igrejas que cortaram o vínculo de unidade com o bispo de Roma. Não podemos expor aqui em detalhes as razões históricas da ruptura com Roma, até porque não é o tema próprio dessa nossa aula. Se assim o fizermos, iríamos demorar demasiadamente nela, não é a nossa intenção. Talvez em algum outro momento possamos falar sobre isso. Mas basta observar que as igrejas orientais que romperam com Roma são chamadas aí comumente de igrejas ortodoxas, ao passo que aquelas que permaneceram fiéis se chamam uniatas, ou que quer dizer unidas, né? Essas igrejas católicas de rito oriental. Mas agora que já vimos um pouco essa estrutura da missa, que já vimos um pouco essa parte dos paramentos, dos objetos sagrados, talvez pudéssemos nos perguntar como ou qual é a melhor forma de participarmos da missa. Lembremos que a missa é o sacrifício, o culto perfeito que tributa a Deus, o Pai, o próprio Cristo e com ele a igreja inteira, corpo místico de Cristo. Por isso todo o povo presente deve participar dela de modo ativo e consciente. A missa não é lugar apropriado para recitarmos orações privadas, por mais excelentes que elas sejam, como por exemplo o terço. Escutamos Jesus que nos fala nas leituras, no Evangelho, na homilia da missa. Nos momentos de silêncio, nós nos unimos ao sacerdote nas orações que ele recita. A participação ativa na missa adquire uma significação renovada como supremo ato de culto que nós e os nossos irmãos coparticipantes oferecemos em união a Cristo. Mas é essencial recordarmos que a nossa participação na missa é muito mais do que uma mera conformidade externa com as orações, com as cerimônias. A missa é, sobretudo, o oferecimento do sacrifício do Calvário que realizamos com Jesus. Dito de outra forma, é muito mais, essa participação ativa é muito mais do que a gente responder à missa, ou ficar de pé na hora que tem que ficar de pé, sentar na hora de sentar, ajoelhar na hora de ajoelhar, cumprir os ritos. Mas é justamente essa conformação interior de perceber e entender que ali está acontecendo uma vez mais o sacrifício redentor do Calvário. E nós, com Cristo, oferecemos ao Pai aquele sacrifício. Na missa, Jesus congrega-nos em torno dele, aceita do coração de cada um de nós a oferenda do nosso amor a Deus e dá-lhe um valor eterno, unindo-a ao seu próprio amor infinito. Juntos, Jesus e nós, aproximamo-nos de Deus em unidade. Constituímos, assim, uma só vítima, uma só hóstia, depositada ao pé do trono divino. Podemos ser 10 ou 10.000, mas olhe o Pai para onde olhar, é o seu Filho quem ele vê. E enquanto o amor de Deus flui para Jesus, este amor do Pai pelo seu Filho derrama-se sobre cada um de nós, que estamos indissociavelmente congregados em torno de Jesus, enquanto seu corpo místico. É, pois, evidente que a nossa atitude, a disposição e a atitude da nossa mente, do nosso coração, é mais importante do que as palavras que nós possamos pronunciar naqueles momentos. O sacerdote tem que falar, porque deve realizar o sinal externo
que tornará presente a ação do Calvário, aqui e agora. Nós teríamos que falar ou cantar nos momentos apropriados, para expressar a nossa identificação com o que está acontecendo. Mas não esqueçamos que cumpriríamos o que aquela parte da missa, poderíamos cumprir a nossa parte, o nosso papel, o nosso preceito na missa, mesmo que não conseguíssemos falar, mesmo que fôssemos surdos mudos. Cumprimos-la quando realmente nos fazemos um com Jesus. Um com ele no seu ato de amor, um com ele na sua função de vítima. Mas o que significa fazer-se vítima? Significa entregar-se no altar da vontade de Deus. Significa dizer ao Senhor do fundo do coração: toma-me, Senhor, sou teu sem condições. Faz comigo o que quiseres. Viver e trabalhar, sofrer ou morrer. O que tu quiseres é o que eu quero. Faça-se em mim, segundo a tua vontade. Faz-me instrumento para estender o teu reino. Ajusta-me ao teu plano sobre mim, ainda que tenhas que golpear-me com força para que eu me encaixe no meu lugar. É importante continuarmos a perceber que essa identificação que nós fazemos com Jesus na missa, essa nossa entrega como vítimas, seria um gesto vazio se nós negássemos com as obras, se com a nossa conduta faltássemos a caridade com os nossos irmãos e irmãs, os homens que estão ao nosso redor. Se, na verdade, somos um em Cristo, veremos os outros com os olhos de Cristo. Vê-los como almas que temos que amar, que salvar, por pouco atraentes que possam parecer, o seu aspecto externo. Se odiarmos de verdade uma só alma, teremos destruído a nossa união com Jesus. Ter-nos-emos separado de qualquer participação real da missa. Se sem chegar ao ódio, abrigarmos algum rancor, por menor que seja, ter-nos-emos situado numa zona marginal, separados dos muitos feitos, um que tem o direito de aclamar na missa: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. E aqui nós percebemos que é dever de cada um de nós aprofundar no conhecimento do significado da missa e aumentar o seu amor por ela. Percebemos ao longo dessa aula tantos elementos, tantas características que muitas vezes foram esquecidas por nós ou que eram alheias a nós. Sequer sabíamos que assim não era. Por isso, percebemos que à medida em que vamos nos aprofundando na Santa Missa, e ainda há tanto a nos aprofundarmos, vamos percebendo que podemos crescer no nosso amor à Santa Missa, no nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que tornar mais completa a entrega de nós mesmos, que em uma união com Cristo fazemos na Santa Missa. Unir-nos mais estreitamente aos nossos irmãos pelos laços da comum fraternidade e viver a missa levando a nossa entrega pessoal e o amor fraterno a todas as atividades de cada dia. Assim, chegamos ao fim de mais uma aula e, como de costume, agradeço a vocês por assistirem e chegarem até aqui e aproveito para pedir para que curtam esse vídeo, para que compartilhem com seus amigos, para que assim essa catequese chegue ao máximo de pessoas possível e assim conheçam cada vez mais e melhor a nossa fé para amarem cada vez mais a Deus nosso Senhor, o autor e para quem nós nos conduzimos a vida. Que Deus os abençoe hoje e sempre, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.